Cobertura Esportes na área. E assim como vocês, apaixonados por esportes. Quem fala aqui é o Carlos, um dos cronistas e idealizadores do blog. Então sejam bem-vindos ao nosso blog Cobertura Esportes, que é um blog que se dedica ao debate dos mais variados temas, dos mais variados esportes. Crônicas, estatísticas, curiosidades, enfim, é um espaço para quem realmente gosta de esporte, né? Esse é o nosso primeiro vídeo no YouTube. Então, no final do vídeo, aí na descrição, nós vamos deixar o link de todas as nossas redes sociais para que vocês nos contactem lá, dê sugestões, ideias de pauta, comentários do que estão achando das matérias. Então, no final do vídeo, vão lá e confiram, beleza? Curtam, dê o joinha lá. Valeu, galera. E o assunto desse primeiro vídeo nosso, então, é a sensação do mundo dos esportes, o Leicester City Football Clube. Até então era um quase desconhecido. Talvez a temporada passada nós tenhamos ouvido falar do Leicester, que era aquele time que ficou o tempo inteiro na zona de rebaixamento e nas últimas 8 rodadas, com uma arrancada impressionante, conseguiu se salvar da degola. Mas esse ano, o time é líder do campeonato inglês. E um dos destaques desse ano do Leicester, o Riyad Mahrez, quando ele estava para ser contratado, quando o pessoal do Leicester procurou ele, ele achou que se tratava de um time de rugby. Nunca ouviu falar de Leicester Futebol Clube? Futebol Clube? Tem certeza? Pois é, esse time de rugby pode ser campeão da Premier League, o campeonato mais badalado de futebol do mundo. Hoje em dia o futebol está muito mercantilizado, né? É muita grana, muito marketing, os caras são muito midiáticos, tem 300 assessores. E quando um time com um orçamento muito modesto para os padrões da Premier League, com jogadores pouco badalados, vira essa atração, logicamente ele vai atrair no mesmo momento vários simpatizantes, torcedores, e aí, por conta disso, se esse título se concretizar, né, hoje na 31ª rodada, os Foxes estão com 5 pontos de vantagem para os Spurs, para o Tottenham, né, que é outro também que há muito tempo já não conquista o título inglês. Pode acontecer um fenômeno da mercantilização com os Foxes, que é a multiplicação das camisas, que por sinal são belíssimas. Mas vamos ao que interessa então, ao campo e bola, né? Quem nunca assistiu um jogo do Leicester, né? Quando pela primeira vez, vou sentar para ver a partida do Leicester, ele pode se assustar um pouquinho, porque não é um futebol bem vistoso, tem muito balão, é pouca posse de bola para o Leicester, né? Nem parece que é o time que está liderando o campeonato inglês, né? Mas ele é muito eficiente no que ele se propõe a fazer. Ele toma poucos gols, mesmo que a bola alta seja um problema constante na defesa do Leicester, né? Para quem viu o último jogo contra o Crystal Palace, muita bola de cabeça do Crystal Palace, a Adebayor ganhava todas, uma bola no travessão aos 90 minutos. Mas tirando essa parte, essa deficiência da equipe, eles têm um contra-ataque muito veloz. Com 3, 4 passes, eles já estão numa condição de finalizar e muitas vezes a condição ótima, mesmo de frente ao goleiro, ou apenas um zagueiro no mano a mano. Então, é muito eficiente no que ele se propõe a fazer, né? O que acontece é que esse grupo especial de jogadores deu liga, né? São representantes de vários países, então é uma mescla, é uma convenção da ONU quase, e de países que até são considerados de um escalão inferior, né, no mundo do futebol, né? Mas nesse time, a gente consegue falar os 11 titulares, né? Dá para saber quem que são os 11 titulares todos os jogos. A mudança, a variação é muito pequena, né? Não tem muita lesão, os jogadores não são suspensos, né? E eles sempre jogam no máximo, com força máxima. É bem verdade que o Leicester também caiu fora das Copas inglesas e tem um calendário muito mais limpo que os rivais diretos dele ao título, né? Principalmente os Spurs e o Arsenal, que deu uma caidinha por enquanto, né? Mas todo bom time, então, começa por um goleiro, né? E o dos Fox é o dinamarquês Kasper Schmeichel, que é filho da lenda do Manchester United, de Peter Schmeichel, da era antes do Van der Sar, né? Pré-Van der Sar era Peter Schmeichel. Para quem não conhece, depois a gente vai deixar uma fotinha dele aqui para você ter noção de quem que é essa lenda aí, de quem que o Kasper é filho, né? Mas esse ano ele vem fazendo uma temporada muito segura. Quando ele é requisitado, ele tem sido eficiente, como todo o time do Leicester, né? Na zaga, o jamaicano Morgan e o alemão Hutt, que já foi campeão do campeonato inglês pelo Chelsea, né?
forma uma zaga experiente. Ela é um pouco lenta, né? Os dois são jogadores bem pesados, que contra-ataque não é um contra-ataque para ele ficar no mano a mano com o atacante, não é uma coisa muito interessante para nenhum dos dois. Mas eles não têm comprometido lá atrás, até agora eles fazem um campeonato bem correto, né? As laterais, de um lado, o inglês Simpson e do outro o austríaco Fuchs, ou Fuchs, né? Como todos os titulares do Leicester, eles são bem regulares, né? Mas o Fuchs, ele representa uma alternativa, ele é um pouco mais dinâmico que o Simpson, ele representa uma alternativa ali pelo lado esquerdo, juntamente com, quando ele se une ao Brighton, que é um pouco mais interessante. Então ele apoia um pouco mais do que o Simpson. Aí a dupla de volantes é uma dupla de selecionáveis. O Kanté, que vem fazendo uma temporada espetacular. O Kanté foi, inclusive, recentemente ele foi incluído na lista da seleção francesa, né? Ele é o ladrão de bolas da temporada. O cara tá em todo lugar. O primeiro combate, ele sempre chega com vontade, né? E ao lado dele tá o popular Beba Água, ou Drinkwater, né? Que agora faz parte do English Team, né? Ele também se destaca na marcação, ele tem um combate também eficiente, ele é um pouco mais faltoso do que o Kanté. Né? Nas estatísticas de faltas da Premier League ele aparece com mais faltas do que o Kanté. Mas o elemento surpresa que ele gera lá na frente é que é o diferencial dele também. E os passes. Muitos dos passes que vão municiar o trio VMO lá na frente, na escapada de contra-ataque que é muito rápida, 3, 4 toques, o Leicester já está finalizando. Então muitos desses passes finais são do Drinkwater, né? E para completar o sistema de meio de campo tem o Albrighton, que também é voluntarioso, ele joga bem correto, bem simples. E como todo o time do Leicester, não tem nenhuma grande estrela, nenhum jogador muito espetacular, mas todos são bem regulares e bem corretos, né? E acaba que esse lado, o Fuchs e o Albrighton, se transformam numa arma importante para as raposas inglesas, né? Aí o trio da frente é um trio de nomes que estão ultimamente no futebol, tá na boca do futebol mundial, né? Junto com o Aubameyang, o Batman lá do Borussia também, que faz cada jogo o cara faz 2 gols. Se fala demais desse trio VMO, né? Então vamos começar de trás para frente. O O é o japonês voador, o japonês Okazaki. Ele tá em todos os lugares, cara. Ele recompõe demais. Para quem acompanha o jogo do Leicester, a recomposição dele, então o momento defensivo dele é muito importante. Mas no ofensivo o cara vai lá e faz um gol de bicicleta, assim, coisa normal, né? Uma bicicleta clássica. Teve dessa. Até isso o Leicester tá fazendo esse ano. O Mahrez, que foi garimpado lá na segunda divisão da França, cara habilidoso, com a perna canhota, ele pode ser perigoso tanto no passe, que esse ano ele é o jogador com mais assistência do time, e também na finalização, né? E muitas dessas assistências é pro UV desse trio VMO, que é o Vardy, que até poucos anos atrás ele estava na 4ª divisão do campeonato inglês, e hoje ele era, até hoje de manhã ele era o artilheiro, a gente está fazendo esse vídeo domingo, né? Então até hoje de manhã ele era o artilheiro da Premier League. O Leicester pode ser um bom exemplo de contratações baratas e eficientes. Então, como o orçamento dele é pequeno, ele não tem como competir com os bichos papões da Premier League, que vai lá e paga 100 milhões num BTQ da vida, que é reserva. Jogou muito no Aston Villa, mas está de reserva no Liverpool. Então, os números, as cifras dessa equipe do Leicester são bem mais baixas e são apostas que estão dando certo. Essa temporada estão condizentes com a aposta que foram feitas neles, né? Mas o que dizer de campeões, né? Tem que ser os números, né? O que vai traduzir a campanha do campeão são os números, né? E o time da região central da Inglaterra, que, como eu disse, contava com até hoje mais cedo, com o artilheiro do campeonato, né? Vardy, 19 gols no campeonato, só perde pro Harry Kane do Spurs, que é o vice-líder do campeonato, tem 21. E o Mahrez está em quarto, com 16, junto com o Agüero do Manchester City. Só isso, os caras tá junto com o Agüero. E o Mahrez, ainda para completar o que eu falei, ele tem 11 assistências, ele é o segundo no campeonato nessa estatística. Então, 27 gols dos Fox teve a participação direta do argelino. Então, ele também vem sendo especulado em vários clubes aí, até de Barcelona já falaram de o Mahrez vai para o Barcelona e tal, né? Mas, segundo nas estatísticas,
Ele também é o segundo colocado em faltas recebidas. Então é um cara incisivo, ele vai para cima. Então ele sofre muitas faltas, muitos pênaltis. Aí no ranking de defesas difíceis, que a Premier League assim intitula, entre os 11 primeiros, 6 são do Leicester. Os 3 jogadores que foram mais substituídos na Premier League também são do Leicester. Então, como ele quase sempre repete a escalação, e como o jogo deles é intenso, eles jogam muito recompondo, saem na velocidade, muita marcação, os atacantes têm que ajudar, os atacantes de lado têm que ajudar muito. Então, eles quase sempre são substituídos. Então, o Okazaki e o Mahrez estão entre esses que foram mais vezes substituídos no campeonato inglês. E o terceiro é o Albrighton. Tem o segundo melhor ataque da competição, 54 gols, e a quarta melhor defesa, 31 gols sofridos. 12 jogos desses 31 sem sofrer gol, clean sheets, como eles dizem lá. E por outro lado, eles são o segundo time com menor posse de bola no campeonato, 46%. Então, quem é o adepto da posse de bola tem que se traduzir em objetividade. Então o Leicester dá a bola para o adversário, mas ele vai lá e faz o gol, beleza? É assim que funciona, beleza? Você quer a bola? Fica com a bola. Eu marco o gol lá e tá tudo certo, eu ganhei os 3 pontos. Então esse Leicester, que está surpreendendo a todos, é uma mostra de um jogo eficiente. Ele está quebrando os padrões do futebol milionário, futebol europeu, dos grandões, e que ele possa concretizar aí esse sonho de Cinderela aí, né? E ser o campeão do campeonato inglês. Não acontece isso desde lá da década de 70, com o Nottingham Forest ser um campeão, o campeonato inglês ver um campeão inédito. Aí, galera, ó, depois a gente vai fazer uma matéria completa com todos esses números, todas as estatísticas que eu falei aqui só por alto, né? Depois a gente vai fazer lá a gente vai deixar no blog. Então, nos cobrem, confiram lá depois e até a próxima. Valeu!